que poucos sabem. Por exemplo, você sabe se eu te perguntar quem é o personagem principal do livro de Jonas? Provavelmente você vai dizer que é Jonas, mas não é, e eu vou te mostrar. Uma outra pergunta: por que Jonas é o pregador mais esquisito do Antigo Testamento? Talvez o mais esquisito da Bíblia inteira. Uma outra questão ainda: você sabe o que significa o nome Jonas? E por que o nome dele é tão contraditório com o que ele faz? E ainda a pergunta que as pessoas mais fazem quando leem o livro de Jonas: será mesmo que um homem poderia ser engolido por uma baleia? Aliás, a Bíblia fala realmente que Jonas foi engolido por uma baleia ou é outra coisa o que ela fala? Isso tudo e muito mais é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vem comigo, tá demais, você não pode perder. Olá, eu sou Elbert de Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a entender a palavra de Deus de uma forma bem mais simples e com profundidade. Eu ajudo você a entender teologia de uma forma mais simples e entender a Bíblia com mais profundidade. Se é isso o que você quer realmente, então faz o seguinte: clica aqui embaixo em inscrever-se no canal, também aperta o sininho para receber todas as notificações e assim você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Também, claro, né? Dá aí seu joia, seu like, seu belezinha, e assim eu sei que esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo nesse vídeo ajuda você e aí eu vou fazer mais conteúdos como esse. Combinado? Vamos lá então? Vou falar aqui para você, começar falando então, deixa eu colocar aqui. O pregador mais esquisito do Antigo Testamento. Por que Jonas é tão esquisito? Como assim, professor Elbert, Jonas é o pregador mais esquisito do Antigo Testamento, entre os profetas aí? Por que ele é o mais estranho? Bom, por que ele é o mais diferente? Vamos lá. Primeiro, porque Jonas ele se esforça para a sua missão dar certo? Não. Quando você lê esse livro maravilhoso na Bíblia, que é o livro de Jonas, você vai ver que ele se esforça para a missão dele dar errado. Que outro profeta faz isso? Que outro pregador faz isso? Ele é tão estranho, Jonas, porque a maioria dos pregadores na Bíblia ficam frustrados quando são mal sucedidos, não é verdade? Já Jonas, ele é um pregador que ele prega, as pessoas se arrependem, se convertem e ele fica frustrado por ter sido bem sucedido. Imagina, você prega, fala de Jesus para as pessoas e ao invés de ficar feliz com a conversão delas, você fica triste. Muito estranho, não é mesmo? Também, o sermão de Jonas era um sermão minúsculo. Era um sermão muito pequeno. No hebraico, no original, era uma mensagem constituída de apenas 5 palavras. Não, eu não estou falando de um esboço de pregação feito de 5 páginas. Eu não estou falando também de um esboço de 5 parágrafos, nem mesmo 5 linhas. 5 palavras. Mas esse sermão tão pequeno de Jonas produziu um efeito gigante, tá? Vai aqui uma advertência, olha aqui para mim. Isso não é um incentivo para você produzir sermões medíocres. Você que prega, isso daqui não é um ensino na Bíblia para você fazer um sermão medíocre, pequenininho, sem conteúdo, sem substância, né? De 2 minutos e falar assim, ah, eu não tenho que me esforçar muito, eu não tenho que estudar para preparar, porque Deus usou o sermão de Jonas, tá? É uma situação fora do padrão. Tem uma frase que diz que a exceção é a regra dos tolos. A gente não vive de exceção. A gente segue as regras, né? Então a regra é você preparar o seu sermão, mas neste caso, aprove a Deus uma mensagem que tinha só 5 palavras, Deus usou, porque Deus é soberano e faz as coisas como Ele quer. Ok, vamos lá, voltando aqui. Bem, quem era Jonas? A gente precisa entender quem era esse homem que está aí relatado nesse livro, né? Quem era Jonas? Você vai ouvir alguns estudiosos negando a real existência
de Jonas, tá? Infelizmente, você vai ver isso aí nos chamados liberais, os estudiosos liberais. Porém, a Bíblia é muito específica. Se você vir aí algum livro, algum estudo na internet, alguém falando isso, não caia nessa balela, nessa conversa. Ah, Jonas não existiu de verdade, ele foi só ali um personagem fictício e não um personagem histórico. Foi um personagem fictício, inventado para ensinar sobre a moral, sobre algumas lições ali, mas ele na verdade nunca existiu. Olha, a Bíblia traz aqui questões muito específicas para alguém ter a cara de pau e dizer que Jonas nunca existiu, tá? Por exemplo, leia o versículo 1, capítulo 1 de Jonas. Leia lá 2 Reis. A Bíblia é maravilhosa porque ela é toda interconectada. 14 e 25. Você vai ter aí alguns detalhes, tá? A gente entende, vê, percebe, sabe, de acordo com a Bíblia aí, que Jonas era filho de Amitai. Então tem uma referência aqui de alguém, um personagem histórico. Ele morava na cidade de Gat-Efer, na tribo de Zebulon, no norte de Israel, a 7 quilômetros de Nazaré. É muito específico, não dá para dizer que ele não existia, como alguns querem, tá? Além do mais, Jonas era contemporâneo dos profetas Amós e Oséias, ou seja, ele viveu na mesma época desses profetas. O que é que significa, pessoal, o nome Jonas? O que significa esse nome? Bom, a palavra Jonas no hebraico é Ioná. Ioná quer dizer pomba, mas aqui tem algo muito interessante que eu quero te mostrar, tá? Por quê? O nome Jonas, pomba, ele traz uma ideia completamente diferente da ideia da pomba. Porque a pomba é um animal dócil, é um animal tranquilo, né? Por isso é símbolo da paz. Você não imagina uma pomba brava, nervosa, não é? A pomba é um bichinho inofensivo, mas como um certo estudioso observou, como ele disse, talvez o nome mais apropriado para Jonas não seria pomba, mas gavião, né? Você vê a atitude de um gavião, né? É bem diferente da atitude de uma pomba. E isso por quê? Como eu falei aqui, a pomba traz a ideia de um ser pacífico. Mas será que Jonas, ele parecia ser alguém pacífico? Não parecia, tá? Não parecia. Jonas é um ser pacífico? Não. Jonas é um ser em guerra. Jonas é um ser que ele está em guerra com Deus, ele está em guerra com os homens. Jonas está em guerra com os seus ouvintes, porque ele não quer que eles se arrependam, mas ele quer que eles morram. Ok? Agora eu vou falar contigo aqui quem é o personagem central desse livro, tá? Isso daqui, deixa eu te falar, olha só, isso aqui que a gente está estudando junto aqui, se chama hermenêutica bíblica, ou seja, são as ferramentas que nós necessitamos para entender a Bíblia corretamente, para interpretar a Bíblia corretamente. Se você tem vontade de aprender a interpretar a Bíblia de forma correta e com profundidade, eu vou deixar aqui embaixo para você o link do meu curso, o IBD, que é o Interpretação Bíblica Descomplicada, o meu curso de hermenêutica, onde eu vou ensinar para você passo a passo a interpretar a Bíblia. E você que está comigo aí até agora, daqui a pouquinho, mais para frente, eu tenho uma notícia boa para te dar, um presente meu para você. Já já eu te falo, continue ligado, tá bom? Vamos lá. Quem é o personagem central deste livro? Será que o personagem central desse livro é Jonas? Será que, porque afinal de contas, né, o nome do livro é o nome dele, Jonas. Então será que ele é o personagem principal?
Mas tem aqui um ser que chama muito a atenção também nesse livro, que é o grande peixe. Será então que o grande peixe é o personagem central desse livro? Você já ouviu, assim como eu, pregações que às vezes a pregação inteira fala apenas do peixe? Ali o pregador fica 30, 40, 50 minutos falando do peixe. Isso está errado. Porque o peixe não é o foco do livro de Jonas. E se você ficar pregando sobre o peixe, focar no peixe só, né, como se fosse o personagem central da Bíblia, do livro, eu sinto te dizer, mas você não vai estar sendo fiel à palavra de Deus, ao livro de Jonas e ao seu propósito. Afinal de contas, o peixe é citado apenas 2 vezes na Bíblia. Ok? Mas a gente vê aí que tem pregadores que têm uma verdadeira obsessão pelo peixe. Não é verdade? Só fala do peixe o tempo todo. E até não é errado, obviamente, né, a gente procurar entender um pouco mais sobre o peixe. Você não deve fazer um sermão inteiro, uma série de sermões só para falar do peixe, porque você estaria fugindo do propósito do livro. Mas algumas coisas sim eu acho relevantes, né? Dentre várias, eu vou destacar algumas para você aqui, para a gente tirar esse elefante branco da sala, como alguns dizem, né? Quando alguém quer tirar um assunto desconfortável de questão, fala assim, vamos falar dele logo para a gente tirar da sala. Aqui não é um elefante branco, mas é um peixe branco. Não necessariamente branco, mas vamos então falar do peixe aí para a gente tirar isso logo da frente, tá? Porque existem estudiosos que também têm uma verdadeira obsessão pelo peixe. E talvez alguns pseudocientistas ateus vão falar, não, peixe, um homem ser engolido por um peixe, não é possível. Um homem não poderia ter sido engolido por um peixe e sobreviver. Será que isso era possível? Vou te mostrar aqui se era ou não. Uma outra questão também que surge quando se fala do grande peixe é, professor, a Bíblia não fala que era uma baleia. Era uma baleia? Será que a Bíblia fala que era uma baleia? Porque muita gente prega assim, né? Jonas foi engolido pela baleia. Porque ele não obedeceu à voz de Deus. Tome cuidado, porque Deus ainda usa a baleia para engolir crente. Bom, a gente sabe que é um animal marinho, tá? Um animal marinho. Existem vários animais no mar. Isso a gente sabe pela Bíblia, que era um animal marinho. Mas a Bíblia não fala de modo específico qual era esse animal marinho. Mas, professor, nem lá no original não fala, porque a Bíblia, ela está escrita, você sabe, né? O Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Será que no hebraico ou no grego fala que é baleia? Não, não fala. O termo que é utilizado no hebraico quer dizer literalmente, um grande peixe. E no grego, professor? O termo que é utilizado no grego, que Jesus também cita, né? Jonas, esse ocorrido aí de Jonas, é citado por Jesus no Novo Testamento. Então, no grego, o termo ali é criatura do mar. Em momento nenhum a Bíblia fala exatamente baleia. Mas olha isso daqui. Ali no Mediterrâneo, as únicas espécies marinhas que poderiam engolir um homem inteiro realmente são tubarão branco ou um cachalote, tá? Somente esses dois. Então, ou Jonas foi engolido aí por um cachalote, ao que tudo indica, né? Ou então por um tubarão branco. São as possibilidades que tem. Certo? Dito isso, agora vem a questão. Um grande peixe poderia ser realmente quem engoliu um homem inteiro e depois o vomitou vivo para fora? Será que isso realmente é possível?
Olha só o que eu vou te falar. Existem pessoas que não, a Bíblia é mentirosa, essa história de que um homem foi engolido por um peixe, isso não faz sentido nenhum, isso é historinha para contar para criança lá, né? Conto de fadas, história de carochinha, isso não existe, nunca aconteceu e é impossível. Será? Será? Olha aqui o que eu trouxe para você. Existe um caso verídico, tá? Relatado, documentado, saiu em jornais, inclusive, de um marinheiro britânico chamado James Barclay, que foi engolido por uma baleia e ele escapou. E aí? Como assim não é possível? É possível. A gente tem um caso registrado na história. Jonas é um caso verdadeiro histórico e não é o único. Porque tá tanto tempo atrás, alguém fala assim, não, isso não aconteceu, isso foi inventado, tá? Tem um caso aí relativamente recente, né? Dos nossos dias aqui, não foi lá da época de Jonas. Aí, muitos médicos vieram de vários países para poder examinar o James Barclay, né? Então, quer dizer, não tinha nem como dizer que foi uma tramóia, porque vieram médicos de todos os lugares, de vários lugares. E não é que ele saiu morto de lá, porque alguém poderia falar, não, o peixe engoliu ele e ele saiu de lá morto, então não conta. Qualquer pessoa pode ser engolido por um peixe, por um tubarão mastigado, né? E não conta. A Bíblia fala que Jonas saiu vivo, isso não existe, isso não pode acontecer. Ele saiu vivo, tá? A hora que os outros marinheiros abriram as entranhas ali dessa baleia, eles viram o pé e aí viram que era o pé humano e começaram a abrir tudo, a tirar ali. A hora que viram, era o James Barclay que estava ali, vivo. Estava inconsciente, seus pelos tinham sido todos, né, não tinha mais nenhum pelo no corpo. Ele viveu ali uma situação assim intensa, com certeza, e por isso ele ficou inconsciente, saiu dali inconsciente a princípio, mas saiu vivo, tá? E ainda viveu mais 18 anos depois dessa experiência. É maravilhoso você ver as palavras que estão escritas no seu túmulo. Quer saber o que está escrito lá? Eu vou te falar. Está escrito assim: aqui repousa James Barclay, 1870 a 1909, que foi quando ele morreu. Jonas moderno. Jonas moderno. Glória a Deus. Jonas moderno, que viveu quase um dia no ventre de uma baleia. Agora, momento muito especial também, é a hora de eu falar com você quem é o personagem central desse livro. Porque a princípio todo mundo vai falar, é Jonas, é Jonas, é Jonas. Você já sabe que a baleia não é, né? O grande peixe, melhor dizendo, não é. Ou como dizem alguns aí, a baleia. Você sabe que não é. Mas quem será? Será que é Jonas, o personagem principal? E eu vou aproveitar esse momento aqui também para eu falar para você aqui do presente que eu tenho para você. É algo que vai te ajudar muito na sua caminhada de compreensão da escritura. Eu preparei aqui para você um presente meu, você vai acessar aí gratuitamente, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para acessar a descrição é muito fácil, você vai ver que debaixo do vídeo aí está escrito mais, certo? Aí você clica ali, você vai ver que vai abrir um monte de texto, um monte de coisas escritas debaixo desse vídeo aqui debaixo. E aí ali vai estar o link para você aí do meu presente, o link também do meu curso, tá? O IBD, e também outros vídeos meus aqui do canal que você possa gostar, vão estar listados aí para você. Combinado? Vamos lá então? Quem que é o personagem central desse livro? Deus. Deus é o centro do livro de Jonas. Nós não podemos focar apenas em Jonas ou focar apenas no grande peixe. Nós precisamos focar em Deus se queremos entender corretamente o livro e se queremos pregar corretamente sobre o livro de Jonas. É Deus quem faz tudo aqui. É Ele quem chama a atenção com seus grandes feitos. Ele faz vários milagres nesse livro. Tem gente que pensa que o milagre aqui é apenas Jonas ter sido engolido inteiro por um peixe. Mas não é o único.
todo o livro de Jonas está recheado de milagres. É Deus quem age o tempo todo. O tempo todo, o personagem principal, Deus está fazendo as coisas. No livro, é Deus quem faz. É Deus quem envia uma tempestade atrás de Jonas. É Deus quem acalma o mar quando Jonas foi lançado para fora do navio. É Deus quem ordena a um peixe engolir Jonas. Mas é Deus também quem preserva Jonas 3 dias dentro do peixe. É Deus quem ordena ao peixe vomitar Jonas. É Deus quem quebranta os ninivitas quando ouvem a mensagem. É Deus quem lhes oferece graça e misericórdia. Jonas não tem graça e misericórdia para oferecer, ao contrário, né? O que ele tinha era ira, braveza, amargura para poder oferecer. Mas Deus, o grande personagem desse livro, centro do livro de Jonas, é quem oferece graça e misericórdia para os ninivitas. É Deus quem faz brotar uma planta para trazer sombra para o profeta Jonas, para trazer alento ao profeta Jonas. Mas é Deus também quem faz a planta secar. E aí, gostou desse vídeo? Eu quero que você comente aqui o que você achou e se você quer que eu continue. Porque se eu fosse falar aqui do livro todo, eu ia gastar, eu acho que pelo menos umas 20 horas consecutivas, porque é um livro muito rico. Isso daqui foi apenas uma introdução e ainda na introdução teria muitas outras coisas para falar. O que você quer que eu faça para continuar esse vídeo? Você quer que eu fale mais assuntos assim de nível de introdução, como eu fiz aqui? Você quer que eu fale do próximo capítulo? Você quer que eu comente um versículo específico? Diz aqui para mim o que é que você quer saber sobre esse livro, que tipo de estudo que você quer que eu traga sobre o livro. E aí eu vou fazer, se todo mundo comentar aqui, a parte 2 para vocês, tá bom? E Deus te abençoe, um grande abraço, não deixe de conferir a descrição e assistir os próximos vídeos do canal. Tem vários vídeos aqui que eu fiz para ajudar você que quer conhecer mais da palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe hoje e sempre, e até no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!